Olá, para o nós que estamos hoje no dia 232 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026. Graças a Deus, seja muito bem-vindo em nome de Cristo Jesus. E para você que já está aqui, estamos no livro de Jeremias capítulo 43. Estamos lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor desde 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026. Em nome de Jesus, estamos lendo a Bíblia agora nesse ano, a Bíblia inteira, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, você é meu convidado. E para você que já está aqui, vamos continuar o livro de Jeremias, profeta que foi usado por Deus no tempo ali do exílio. E mesmo ali, Deus estava mostrando que, mesmo naquela situação, mesmo com o inimigo perto, mesmo com o inimigo oprimindo, mesmo com o inimigo ali no cangote deles, ainda assim, Deus estava no controle de todas as coisas e estava mostrando que Ele é Deus e que Ele é o Senhor. E que, apesar de todas as coisas, Deus está sempre no controle. E vamos lá. Aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você, instrumento de Deus, para levar o reino dos céus das pessoas, mais vidas, mais almas, e vamos lá. Jeremias, capítulo 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, e diga-se de passagem, aquele grupo ali, ele tinha falado a Jeremias, consulte o Senhor. E tudo que Deus disser, nós vamos fazer. Consulte o Senhor, e tudo que vier da parte de Deus, nós vamos cumprir. E aí agora, literalmente, Jeremias foi usado por Deus e trouxe a mensagem ao povo. E aí depois que Jeremias acabou de dizer tudo ao povo, que o Senhor, seu Deus, lhe mandou dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes, ó, você vê, todos os homens arrogantes, todos os homens maus, todos os homens terríveis, todos os homens negativos, disseram a Jeremias, você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Você vê, eles queriam ir para o Egito. Eles queriam estar no Egito. Eles queriam fugir para o Egito. E Deus falou, não fujam. Não fiquem. Olha, se rindo é o rei da Babilônia. Não vão para o Egito, porque se vocês forem para o Egito vai dar ruim. Não façam isso. Mas eles queriam fugir para o Egito. E ó, não, o Senhor não nos mandou. O Senhor não nos mandou. Você está mentindo. O Senhor não nos mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio da Babilônia. E aí você vê, Deus falou, não façam isso. Se rendam ao rei da Babilônia. Se rendem e vocês vão ter vida. Assim Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor que permanecesse na terra de Judá. Olha, te falar uma coisa. Todas as vezes que a gente ora, a gente consulta o Senhor. Deus me mostra, me revela, me diz, me aperfeiçoa, me coloca no lugar onde eu devo estar. Sempre que a gente ora, que a gente entrega nosso caminho a Deus, que a gente pede a Deus, aquilo que a gente quer pode acontecer. Mas aquilo também que a gente não quer pode acontecer. Deus é soberano. Soberano é o Senhor para mudar o nosso desejo, para mudar a nossa vontade, para mudar o nosso caminho. Então, assim, nós temos que pedir a Deus para Ele nos mostrar nosso caminho, nossa vontade, o caminho que Ele quer que a gente venha a ter e a seguir. Mas também a gente tem que se submeter à resposta que vem da parte dEle. E foi o que não aconteceu com eles. Eles não se submeteram à vontade de Deus. E aí, ó, desobedeceram a ordem do Senhor de que permanecesse na terra de Judá. E Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde havia sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. E aí você vê, ó, o pessoal voltou. Olha, bora viver em Judá, bora estar em Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias. Lembra Gedalias? Gedalias perdeu a vida justamente por Careá, filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e de Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito. E aí você vê, ó, bora sair de Judá, bora todo mundo cair fora de Judá. Tá todo mundo morando em Judá? Chega, acabou.
vai agora, a partir desse momento, todo mundo vai para o Egito. Pronto. Desobedecendo o Senhor, indo até Táfnis. Você vê, olha, tudo isso veio, por quê? Porque o povo tem um coração mau. Aqui, ó, homens arrogantes, homens maus, homens que pediram a opinião do Senhor e agora, quando Deus dá a opinião, não seguiram a opinião do Senhor. Todos eles desobedeceram a Deus e foram para onde? Bora para o Egito. Continuando. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: pegue algumas pedras grandes e à vista dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento, à entrada do palácio do faraó. Em Táfnis, então diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha, mandarei chamar meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha, meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito. Trará morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada os destinados à espada, os destinados a morrer pela espada. Você vê, olha, vocês fugiram de Judá, vocês fugiram ali do rei da Babilônia, vocês fugiram ali de Nabucodonosor, vocês acharam que vocês iam salvar a vida de vocês, e eu falei para vocês não fazerem isso. Eu falei para vocês não seguirem esse caminho. Eu falei para vocês não buscarem salvar a vida de vocês fugindo, não. Pelo contrário, eu falei para vocês se renderem, ó, a meu servo Nabucodonosor. Isso é Deus que está falando. Agora vocês fugiram para tentar se salvar? Agora toda a morte, toda a destruição, todo o pecado vai cair sobre vocês. Por quê? Porque vocês me desobedeceram. Vocês foram contra a minha lei. Vocês viraram as costas para mim. Versículo 12. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito. Queimará seus templos e levará embora cativo os seus deuses. Acabou. Chega. A destruição vai chegar para o Egito também. Por quê? Porque você, Israel, confiou no Egito. Logo, Deus está trazendo a destruição contra o Egito. Como o pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do seu Egito. Opa, olha, do seu Egito. O Egito é do Senhor. Toda a terra é de Deus. E ó, assim ele tirará os piolhos do seu Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol, no Egito, e incendiará os templos dos deuses do Egito. Acabou. Olha, por causa de você, Israel. Por causa de você, Israel, que está contra o Senhor. Por causa de você, Israel, que está lutando contra Deus. Por causa de você, Israel, que buscou ser contrário a Deus. Olha, por causa de você, agora, nesse momento, sabe o que vai acontecer? Agora, nesse momento, a destruição vai chegar até lá. Deus está levantando quem? Nabucodonosor, contra o Egito, para poder derrubar o Egito, para poder destruir o Egito. Jeremias, capítulo 44. A desgraça causada pela idolatria. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas. Olha, presta atenção, povo de Judá. A cidade que vocês tinham, Jerusalém que eu dei para vocês, Jerusalém que eu fui lá e guardei, protegi, livrei e guardei para vocês, vocês profanaram, vocês pecaram, vocês buscaram outros deuses ali. E olha, essas cidades hoje são todas destruídas, e são todas acabadas, e são todas incendiadas pela ira da minha justiça, pela minha santa justiça. Olha, essas cidades estão desabitadas por causa do mal que vocês fizeram. Olha, por causa do mal que vocês viveram, por causa do mal que vocês praticaram, por causa do mal que vocês estavam praticando nessa terra. Vocês contaminaram a terra com o mal. Olha, seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem
vocês, nem os seus antepassados jamais conheceram. O que é que Deus falou? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Acabou. Shema Israel, Adonai Hu, Adonai Echad. Escuta, Israel, um é o Senhor é um. Não busque outros deuses. Fique comigo. Sou eu que tirei vocês do cativeiro. Eu sou o Criador do céu, da terra e tudo que há. E não há outro além de mim. Acabou, fiquem comigo. Mas não. Vocês buscaram outros deuses. Versículo 4. Deus falando aqui para o povo de Israel. Olha, versículo 4. Dia após dia, eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Acabou. Vocês continuaram ouvindo minha mensagem e vocês não quiseram praticar. Vocês ouviram minha mensagem, se arrependa, busque o caminho, me busque, se arrependa, volte para mim, busque a mim, volte só para mim. Mas não, vocês buscaram outros deuses, vocês buscaram seguir o caminho de vocês. E hoje a cidade que vocês buscaram, hoje Jerusalém foi destruída por causa de vocês, por causa do pecado de vocês. Versículo 7. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por quê? Por que vocês continuam a fazer o erro? Por que vocês continuam a buscar outros deuses? Por que vocês continuam a fazer o que vocês acham que é certo e não o que minha lei diz que é certo? Por que vocês continuam seguindo a cabeça maluca fora do correto de vocês? Inclusive, eu peço perdão pelo termo. Mas porque vocês continuam a buscar os prazeres e os deleites de vocês, sendo que eu digo que não. Sigam minha lei para que vocês vivam. Versículo 8. Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Olha, Deus está falando aqui, vocês já foram expulsos de Jerusalém, vocês já foram expulsos de Judá, vocês já foram expulsos na base da guerra, na base da violência. Vocês chegaram até o Egito e por que vocês continuam com as mesmas práticas? Por que vocês continuam com o mesmo caminho? Olha, já não basta vocês terem sido expulsos, já não basta vocês terem sido expulsos de Jerusalém, agora vocês estão aqui e continuam com essas práticas. Olha, vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles? E da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha, por acaso vocês se esqueceram do pecado de vocês? Por acaso vocês se esqueceram da falta de vocês? Por acaso vocês se esqueceram de quanto vocês pecavam em Jerusalém? De quanto vocês pecavam em Judá? Vocês se esqueceram do pecado que vocês cometiam lá? E por isso que vocês estão trazendo esse pecado para cá também? É isso? Até hoje, não se humilham, nem mostram reverência. E não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Você vê, até hoje vocês continuam no erro, continuam no engano, continuam buscando outros deuses, continuam buscando as vontades e os desejos e os delírios de vocês. Até hoje vocês vivem conforme a vontade de vocês e não voltam para a minha lei, e não se rendem à minha lei, e não buscam única e exclusivamente a mim. Até hoje vocês vivem da maneira que vocês entendem. Peraí, cadê que vocês me buscam? Cadê que vocês praticam o que eu ensino? Não. Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Estou decidido a trazer a desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Olha, foi Deus que falou. Estou decidido a trazer toda a desgraça sobre vocês e sobre todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidi partir e resistir no Egito, e todos morrerão no Egito. Acabou. Olha,
Lembra que Deus tinha falado lá atrás? Aqueles que quiserem fugir para o Egito morrerão. E agora Deus está deixando claro, assim vai ser. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior. Morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornaram objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre o remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum deles voltará, exceto uns poucos fugitivos. Olha, acabou. Não vai ter misericórdia para aqueles que fugiram. Não vai ter misericórdia para aqueles que foram para o Egito. Não vai ter misericórdia para aqueles que foram buscar salvação no Egito. Não vai ter. Exceto para alguns que lá fugiram. Mas os que ficaram no Egito, os que não fugiram do Egito, não vai ter misericórdia. Eu, o Senhor, decidi trazer toda a destruição sobre eles. Versículo 15. Então, todos os homens que saibam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande número, e todo o povo que morava no Egito e nas regiões de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Olha, mais uma vez, o povo está aqui dizendo, nós que nada, a gente não vai dar atenção à sua mensagem não. Nós que nada, problema de você, Jeremias. A gente vai continuar nossa vida conforme o que a gente acha e acabou. Nós não daremos atenção à sua mensagem que vem da parte do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Acabou. Vamos fazer tudo o que a gente quiser. Vamos viver do nosso jeito. Vamos viver conforme a nossa vontade. Vamos fazer o que a gente quer. Olha, queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos, e nós e os nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos muita fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar oferta de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram, quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebida para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolo de forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebida? Claro que não, nossos maridos tinham vontade também. Então Jeremias disse a todo o povo, tanto os homens como as mulheres que estavam respondendo a ele. E o Senhor não se lembra ele do incenso queimado na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, por vocês e por seus antepassados, seus reis, seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as suas práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê nos dias de hoje. Aí você vê o povo fala, não, que nada, vamos oferecer bolo à rainha dos céus, vamos oferecer incenso à rainha dos céus, vamos oferecer culto, vamos buscar a rainha dos céus, porque tudo isso nos vai bem. E aí Jeremias vem e fala, por causa disso, porque vocês não estão buscando a Deus, porque vocês não estão rendendo ao Senhor, porque vocês não estão buscando única e exclusivamente a mim, toda essa desgraça chegou a você, porque foi da minha vontade que isso chegou, porque é o fruto do pecado de vocês. Vez após vez eu mandei meus profetas, voltem-se para mim, exclusivamente a mim, única e exclusivamente a mim, porque eu sou o Senhor.
Mas não, vocês quiseram buscar outros deuses, vocês quiseram buscar outras coisas, vocês quiseram buscar outros senhores. Agora toda a desgraça chegou a vocês, conforme a minha mão, conforme a minha vontade, conforme o meu propósito. Meu propósito é fazer mal, é destruir Judá, é destruir Jerusalém. Por quê? Porque o pecado chegou até mim, o pecado subiu a minha narina. E agora vocês continuam com as mesmas práticas. Vocês continuam do mesmo jeito. As mesmas coisas que vocês faziam e fizeram com que vocês fossem expulsos de Jerusalém, aqui no Egito, vocês continuam a fazer. Olha, o que vai acontecer a vocês? Foi porque vocês queimaram incenso à rainha dos céus e pecaram contra o Senhor. E não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que essa desgraça caiu toda sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Você vê, Deus está falando e repetindo, olha, não busque outros deuses, não siga outros deuses, não viva outro caminho, busque única e exclusivamente a mim, porque eu sou Deus soberano que fez os céus, a terra e tudo que há, e eu não divido minha glória com ninguém e acabou. Vocês quiseram buscar outras coisas. Toda a desgraça chegou até vocês e agora vai continuar, porque vocês fugiram para o Egito, eu falei para não fazer isso, e agora o que vai acontecer? Vai continuar a minha justiça caindo sobre vocês. Por quê? Porque vocês não se converteram, porque vocês não se arrependeram, porque vocês não falaram, Deus, eu quero o Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Não, vocês buscaram seguir o que vocês acham. E agora a destruição vai chegar mais uma vez, mesmo vocês estando no Egito. Versículo 24. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres, ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e as suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram, certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e derramar oferta de bebida a ela. Acabou. Vocês falaram que fariam isso? Pronto, vocês estão fazendo. A destruição chegou a vocês em Judá, a destruição chegou em vocês em Jerusalém? Chegou. E agora vai chegar de novo. Porque vocês não se arrependeram. Porque vocês não voltaram única e exclusivamente a Deus. Porque vocês tiveram outros deuses além de mim. Jeremias deixa claro, olha, aqui através do Senhor, olha, vocês viraram as costas para mim. Eu quero exclusividade. Eu não quero dividir minha glória com ninguém. E vocês fizeram o quê? Vocês viraram as costas para mim. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram seus votos de adorar a Rainha dos Céus. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor dos Exércitos, que em todo o Egito, ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou jurar pela vida do soberano Senhor. Acabou. Olha, eu juro pelo meu santo nome que ninguém dentro do Egito me buscará mais. Eu juro pelo meu santo nome que, Judá cairá. Eu juro pelo meu santo nome que dentro do Egito não vai haver mais um de Judá. Todos que desceram serão derrubados. Todos que continuam com suas práticas serão rasgados, serão destruídos, serão cortados. Versículo 27. Vigiarei. E aí você vê esse termo aqui, vigiarei. O Senhor ele sempre traz a respeito do juízo. E no caso é juízo para os inimigos do Senhor, mas para nós é bênção. Como o Senhor diz, em vão é o homem trabalhar na edificação da casa se o Senhor não vigia, ou se a sentinela não vigia. Então, para nós que estamos debaixo do Senhor, essa vigia, esse termo aqui, é uma bênção para nós. Mas contra aqui os inimigos do Senhor, é justamente ao contrário. É Deus falando, vigiarei, ou seja, prestarei atenção, ou seja, eu estarei, eu próprio, diante disso, prestando atenção em cada um deles. Eu próprio cumprirei a minha palavra, eu próprio prestarei atenção sobre eles, para trazer toda a desgraça e não bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada, pela fome, até que sejam todos totalmente destruídos. Olha, serão poucos os que escaparão da espada e voltarão para o Egito.
que voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Acabou. Qual é a palavra que se realiza? A do homem ou a de Deus? Quem é? Qual é? É o homem que fala sentado e em pé garante? Ou é Deus? É o homem que fala um dia e no outro garante? Ou é Deus? É o homem que fala que assim vai ser e garante? Ou é o Senhor? Olha, é Deus que está dizendo. Olha, então todo Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Acabou. O povo não se arrependeu, o povo não buscou o Senhor, o povo não mudou suas práticas, o povo não mudou os seus, quis mudar o seu caráter, quis mudar a sua mente, quis continuar com aquele termo, né? Quis continuar sendo obstinado. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Deus sempre deixou claro, eu não quero vocês dessa maneira. Não tenham um coração obstinado. Não tenham um coração travado. Pelo contrário, aceitem ser moldados, aceitem ser transformados, aceitem ser diferentes conforme o Espírito do Senhor na vida de vocês. Aceitem ser transformados por Deus. Não vivam dessa maneira. Se arrependam. Mudem. Mas não. Agora vocês foram expulsos do Egito, foram expulsos de Judá, vocês foram expulsos de Jerusalém, foram expulsos de Judá e agora estão no Egito. E agora no Egito vocês continuam com as mesmas práticas. Acabou. Eu garanto que vocês não voltarão. Eu garanto que vocês não resistirão. Eu garanto que vocês não viverão. Assim diz o Senhor. Versículo 20. Este será o sinal para vocês de que eu os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhe desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor, entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Interessante, diga-se de passagem, é que historicamente todos esses faraós, eles são mencionados. Todos esses faraós, eles são relacionados. A história geral conta justamente aqui, esse ponto aqui. Olha, entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos. E diga-se de passagem, justamente nesse tempo onde teve, né, a diáspora judaica, onde os judeus, uma grande parte foi para a Babilônia e outra parte desceu para o Egito. Entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, que desejam tirar-lhes a vida. Assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O inimigo que desejava tirar a vida dele. Ou seja, Deus está deixando claro, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, da mesma maneira entregarei o rei Ofra, rei do Egito, na mão de Nabucodonosor. Acabou. Vocês fugiram achando que iam ter salvação? Não, salvação está em mim. Vocês fugiram achando que iam ter vida? Não, a vida está em mim. Vocês, ao invés de me buscar, ao invés de se render a mim, ao invés de buscar quem eu sou, não. Vocês quiseram buscar outra ajuda em qualquer outra coisa. Jeremias capítulo 45, mensagem a Baruque. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditas por Jeremias, este lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Você vê, olha, a dor está grande, a aflição está grande, a dificuldade está grande. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. E aí você vê aquela questão, né? Deus ele sempre deixa uma coisa clara. A bênção está sobre nossa cabeça. A bênção está sobre nós. A bênção não está onde nós estamos, mas a bênção está sobre nós que buscamos o Senhor.
Deus está dizendo, eu trarei o juízo sobre toda a terra. Eu trarei o juízo sobre toda a humanidade. Aqui, ó. Eu trarei a desgraça sobre toda a humanidade. É Deus que está dizendo. Agora ele vem aqui e diz, olha, mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Ou seja, independente de onde você vá, a bênção do Senhor te acompanha. Lembre Salmos, seja onde eu for, as tuas bênçãos me acompanharão. Seja fora, seja perto, seja longe, seja distante, não importa. As tuas bênçãos me seguirão. Sim, eu sei que me seguirão as tuas bênçãos. Então, assim, Deus deixa claro, as bênçãos estão sobre a cabeça daqueles que o buscam. Então, busca o Senhor, se renda ao Senhor, peça misericórdia a Deus, peça ao Senhor para que Ele venha te mudar, para que Ele venha te aperfeiçoar, para que Ele venha transformar o seu coração. Peça ao Senhor para que você venha a ser diferente do que você é, para glorificar o nome dEle, em nome de Cristo Jesus. Olha, escreve aqui vida, V-I, escreve aqui V-I-D-A, para eu saber se chegou até o fim. Escreve aqui V-I-D-A, para eu saber se chegou até o fim. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar a redução mais pessoas, mais vidas, mais almas em nome de Cristo Jesus. É isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 233, em nome de Cristo Jesus. Amém.